Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje estamos juntos mais uma vez, graças a Deus, e vamos lhe falar acerca de Sócrates. Sócrates foi um verdadeiro marco na filosofia ocidental. Nasceu em 470 a.C., viveu 71 anos, era filho de um escultor e de uma parteira, a Finareta, e dizia que com ela aprendera a arte de parturiar pensamentos, no caso dele. A mãe era uma parteira e ele parteiro das ideias. A filosofia propriamente começou com ele, ou pelo menos na sua maturidade. Viveu tempos, tanto política quanto militarmente, extremamente tensos, pois Atenas sucumbiu naquela época diante de Esparta e com isso sobrevém a sua morte. Nós vamos falar da morte mais para frente, mas já dou preâmbulo agora. Foi um verdadeiro despertador e educador de consciências, sempre entre os jovens, sempre em constantes discussões. Não escreveu nada, pois dizia que os escritos, tais como a pintura, se interrogados, calava-se majestosamente. Percebam, um texto escrito, eu leio, eu interrogo, vai sair alguma coisa daquele texto escrito? Nada. Então, isso, Platão em Fedro vai dizer exatamente o que Sócrates pensava a respeito, tanto da pintura quanto de um texto escrito. Não escreveu nada, como eu lhes disse. Era profundamente religioso, cria em Deus, e seu método consistia basicamente, percebam isso, por favor, importantíssimo, na ironia. Quando ele perguntava ao seu circunstante, ao seu interlocutor, por algo, e assim, de pergunta em pergunta, desmontava tudo aquilo que o interlocutor queria saber. A partir daí, sempre perguntando, empregava a maiêutica, ou seja, parturiar das ideias, o parto do conhecimento que a própria pessoa tinha em si. Certa feita, inclusive, Querofante, era um circunstante da época, foi ao templo de Delfos e questionou o oráculo se existia alguém mais sábio do que Sócrates. A pitonisa respondeu, ninguém. Querofante então foi a Sócrates e disse, olha, eu fui ao templo de Delfos e a pitonisa lá me respondeu que não tem ninguém mais sábio do que você. Ele ficou extremamente descolado, perplexo com aquela resposta. Por quê? Então ele próprio começou a se questionar e concluiu que, mesmo não sabendo, cria não saber, ou seja, tinha certeza que não sabia tudo. Ou seja, aí reside o princípio do pensamento socrático, o conhecimento da própria ignorância, pois refuta sempre, libertando o espírito dos erros e impulsiona quem quer que seja a chegar à verdade. Ele se dizia estéril de sabedoria. Percebam a humildade do seu pensamento. Ele se dizia estéril da sabedoria e muitos o reprovavam por isso, pois se punha constantemente a perguntar indefinidamente, afirmando que Deus, o Deus Criador, lhe tinha dado essa missão de ser um obstetra e jamais de dar à luz. Quem é que daria à luz? O seu interlocutor, das perguntas que ele formulava e das respostas obtidas. Daí se apercebem essas pessoas a quem eram perguntadas as coisas, que nada aprenderam com ele, pois consigo mesmos, eis que já detinham esse saber, pois conhecer é recordar, e reconhecer que a própria alma tinha sido em si todo o conhecimento,
pois teria o contemplado antes de vir habitar esse corpo. Percebam aí já o princípio da anterioridade da alma. Sócrates não ensina, simplesmente ele pergunta, e se as respostas saem fáceis, é porque as perguntas foram mal formuladas. Busca a virtude, principalmente, ele busca constante e plenamente a virtude, e vai em busca dela através das ações dos homens, em uma época em que a virtude era sinônimo de cidadania, ainda que muitas e muitas injustiças fossem até praticadas em seu nome. Ele pergunta o que é a virtude de fato, o que é a coragem, o que é a beleza, o que é a sabedoria, pois esses aspectos todos constituem e nos conduzem à essência da virtude. Assim, se diz desde sempre que ele foi o fundador da ética. E isso começa a incomodar os poderosos de então, que mergulhados nos vícios e na corrupção, a pretexto de ofender os deuses e da cidade corromper a juventude, acusam Sócrates de estar se insurgindo, tanto contra os deuses, quanto pervertendo a mocidade. Por quê? Sócrates era assumidamente homossexual, ainda que isso fosse, na época, um comportamento até usual, tal como hoje, e o condenam à morte. Assim, os poderosos, sabedores que as suas virtudes não eram tão virtuosas assim, o condenam à morte, mas lhe oferecem um meio de fuga. Vai, Sócrates. À noite você foge para ali porque vai ter um barco te esperando e vão te conduzir ao exílio. Ele diz, não, eu vou seguir a lei. Porque se a lei é uma virtude, e a virtude eu devo tê-la comigo. E assim ele vai e ingere cicuta, que era um veneno colhido, extraído de umas plantinhas que tinham próximos de Atenas. Assim, o conhece-te a ti mesmo passou a história com um clamor de integridade, de singularidade espiritual e, sobretudo, de despreendimento espiritual. Esse foi o Sócrates. Isso em 8, 10 minutos, que é o tempo que eu disponho, é muito pouco para chegarmos ao pensamento de Sócrates. Mas lembrem-se que ele dizia, a virtude é onde eu quero alcançar, é o que eu quero alcançar. E ser virtuoso é uma obrigação. Enfim, conhecermos a nós mesmos nos levará à sabedoria, nos levará ao conhecimento, nos levará à virtude. Conheçam-se a si mesmos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até!